tem um novo ciclo se iniciando agora no mês de junho de 2026. Eu não sei se você também está sentindo, mas muita gente ao meu redor tem relatado mais ou menos a mesma coisa, né? Não são exatamente as mesmas coisas, mas é a mesma essência, é aquela sensação de que algo está mudando. E como eu disse, não é nada específico, né? É como se fosse um anúncio de novidades, de mudanças, de transformações vindo por aí. Para você ter uma ideia, algumas pessoas estão me dizendo que está soando como se fosse uma grande virada na vida, né? Coisas que as pessoas estavam esperando há muito tempo. Outros estão me dizendo que finalmente então está acontecendo aquilo que elas imaginavam, e outras pessoas estão me dizendo que coisas inesperadas têm surgido. E não necessariamente essas coisas inesperadas, elas parecem boas logo de cara. E essa variedade de coisas que acontecem com diferentes pessoas ocorre porque o mapa de cada um é muito especial. Então, é algo que fala especialmente de você. Nós todos somos únicos, logo, o nosso mapa também é único. Então, existe uma tradição milenar na Índia chamada Jyotish. Talvez seja por isso que você esteja aqui, que você já me conheça, já saiba que eu falo e trabalho com astrologia védica. A palavra em sânscrito Jyotish significa literalmente a ciência da luz. Então, não é a astrologia que provavelmente você conhece, né? Aquela que é de horóscopo, que você vê nas revistas e nos filmes, né? Ou até na lista do Netflix. É algo muito mais profundo e tocante. E também eu vejo como algo muito mais importante no sentido de que a astrologia védica, ela olha e trabalha em torno do karma, que são nada mais, nada menos do que as nossas ações. Então, é algo mais antigo e mais complexo também, e na minha opinião, muito mais fascinante. O Jyotish parte de uma premissa que é simples, né? De que o céu e a terra, eles estão em esse diálogo constante. Então, é como se os movimentos dos planetas não causassem eventos na nossa vida. Eles não são culpados, mas eles espelham padrões que também existem aqui embaixo e aqui dentro. Então, é como se o céu fosse esse relógio do tempo que marca as qualidades desse tempo e quais são os momentos mais favoráveis para a gente poder fazer algumas atividades e quais são os momentos em que não são tão favoráveis assim e que as coisas não vão dar resultados tão bons, né? Isso tudo no lugar desse relógio o ponteiro das horas e dos minutos, ele fala pra gente da qualidade dos momentos e do tempo de vida nosso. E aí, assim como existem as estações do ano, né, o verão, o outono, o inverno, tem momentos melhores na natureza, na agricultura mesmo, para a gente poder plantar, para a gente poder colher, para a gente descansar a terra, descansar nós mesmos. Existem estações do céu que falam para a gente que existem também momentos melhores para você semear, momentos para você adquirir conhecimento, momentos para você praticar alguma coisa dentro da sua jornada de vida, dentro da sua vocação. E existem alguns momentos em que algumas atividades, elas são mais fáceis de acontecer. Então, momentos em que as atividades e determinadas tarefas nossas, determinados objetivos nossos, encontram menos resistência, como bloqueios e atrasos, e eles fluem mais fácil. Então, quando a gente caminha com esse conhecimento, a gente para de remar contra a maré. E nós estamos numa dessas janelas agora, que ela acontece a cada 12 anos. Tem um planeta que na tradição védica é considerado o grande benfeitor. É o que traz expansão, sabedoria, oportunidades e também aumenta a nossa capacidade de sentir fé. E esse planeta se chama Júpiter. Júpiter fica cerca de 1 ano em cada signo. Então, cada vez que ele muda, o tom do tempo muda junto com ele. Agora ele entrou em Câncer, e isso é especial por uma razão bem simples. Câncer é o único signo onde Júpiter está na sua força máxima. Então, o que Câncer traz? Câncer vai trazer a intuição, a emoção, a profundidade, que é mais interna, e também é traduzida como a nossa espiritualidade. Aquela sensação de que eu sei de alguma coisa, mas eu não sei explicar por quê.
É como se fosse um instinto que te diz aquilo que é certo antes mesmo da sua razão ter chegado nesse ponto, né? É o que faz você... o que faz você não, é o que você faz, o que você sente quando ninguém está olhando, quando ninguém está influenciando as suas escolhas. Então, quando você coloca Júpiter dentro de Câncer, o resultado é um tipo de clareza que não vem da sua lógica, ela vem de dentro. Ela vem da alma, ela vem daquilo que a gente chama de Atma, de Purusha, né? Que é traduzido como a nossa essência. Então, sabe aqueles momentos em que você entende, então, alguma coisa sobre a vida, mas vai muito além da sua forma racional? Em que uma decisão que parecia até impossível de tomar, de repente ela fica muito mais óbvia para você? Esse trânsito, ele cria mais momentos e traz essas certezas mais intuitivas, que não passam pelo crivo do nosso ego, que é daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, né? E esse trânsito vai durar até metade de 2027. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa que você está esperando para fazer? Você está esperando o momento certo, o momento ideal para começar? Seja um projeto, seja uma conversa, seja uma mudança de direção, algo que você sabe que precisa acontecer, que você precisa fazer essa transformação, mas que você fica adiando, e muitas vezes nem é por falta de vontade, é por falta de uma energia, de um impulso que realmente te ajude a fazer isso. Então, essa é uma das coisas que esse período tende a mexer. Nada aqui vai ser resolvido como mágica, já vou deixar isso bem claro, ninguém vai resolver os seus problemas enquanto você dorme. Mas tem uma espécie de vento favorável que sopra em algum tema, em alguma área da sua vida. E isso faz com que a resistência seja diminuída e a fluidez seja mais óbvia, seja mais fácil para você passar durante esse momento da vida. E tem também uma outra face desse ciclo. Fase também, tá? A gente vai passar por algumas fases dentro do trânsito de Júpiter por Câncer. Mas tem uma outra face desse ciclo que fala sobre algo mais sutil e que também é muito interessante, que na verdade é um dos pontos principais que eu vejo dentro do trânsito de Júpiter agora em 2026, 27. E que raramente é falado, né? Porque Júpiter sempre fala de expansão, a gente sempre espera coisas boas dele. Coisas boas no nosso critério do que é bom e do que é ruim. Enfim, esse não é um período só de expansão para fora. Ele também é um convite para você olhar para dentro. O que é olhar para dentro? É olhar para você, como que você reage, quais são os seus padrões, o que é aquilo que está gritando dentro de você, que muitas vezes você está tentando abafar. A gente pode chamar de pequenos monstrinhos que tem dentro da gente, que muitas vezes eles querem sair e a gente vai lá e abafa eles. Então, o que tem dentro de você, especificamente, que você talvez seja interessante esse momento para você olhar para isso e trabalhar isso melhor. Por quê? Porque Câncer é o signo das raízes. É o signo da memória e do que você carrega, de onde você veio e do que você viveu até aqui. Júpiter, ao entrar aqui nesse signo, ele vai iluminar esses territórios. O que isso significa? Significa que algumas coisas que estavam no escuro podem começar a aparecer. Podem ser alguns padrões que você repete sem saber, sem perceber, ou de repente até percebe, mas sente que não consegue mudar. E você começa a ver de onde eles vêm, porque eles não aparecem do nada. Não é uma coisa que você cria de repente, é alguma coisa que já existe. Então, são sentimentos que você guardou por muito tempo, são crenças que você herdou ou que foram impostas para você, e sem, claro, necessariamente você ter escolhido viver isso. E ao longo desse ciclo, especialmente em 3 momentos específicos, vai existir uma espécie de convite para você também soltar aquilo que já não é mais seu e aquilo que não é mais você. Esse trânsito vem para abrir espaço. E para abrir espaço, a gente precisa fazer alguns encerramentos e deixar coisas para trás. Existe um ponto astrológico dentro da tradição védica chamada Ketu.
É chamado Queto, esse ponto, que a gente também chama de nó do sul. Ligado que ao desprendimento, né, a tudo aquilo que a gente chama de vairagya, ao desapego, e que leva ao encerramento de ciclos. Júpiter vai se encontrar com Queto 3 vezes entre agora, junho, até abril de 2027. E cada um desses encontros é, segundo a tradição, como se fosse um portal. Então eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas se você despertou aí dentro, de repente, alguma coisa que você quer saber mais, eu tenho um espaço feito exatamente para isso, chamado a Espiral do Karma. Lá tem seu mapa, tem seus ciclos pessoais, tem os portais específicos que vêm por aí, tudo bem explicadinho e bem detalhado, já tá tudo lá. E vale muito a pena você dar uma olhada se você quiser se aprofundar. Deixa eu só te dar uma pincelada do que esse ciclo vai trazer de uma forma bem simples aqui, pra gente não se estender tanto nesse vídeo. A gente tem algumas fases dentro de 2026, 2027, onde o Júpiter vai estar dentro do signo de Câncer. A primeira fase eu chamo de florescer, porque é o momento que já agora e até outubro de 2026, onde a sensação dominante é de florescimento, onde as coisas que estavam mais travadas, elas começam a se mover. E a nossa fé, ela começa a voltar porque a gente vê, a gente percebe que as coisas estão voltando a se movimentar. Depois vem uma fase da gente expandir. Entre novembro e dezembro, o foco muda. E a gente tem uma expressão mais visível, onde a gente consegue perceber também uma manifestação daquilo que estava guardado aqui dentro por muito tempo. Podem ser talentos, projetos, partes de você que você estava esperando o momento certo, momento ideal, o momento certo para você poder trabalhar. Aí vem um momento de pausa, né? O pausar, que é mais ou menos no começo de 2027, né? A gente vai ter, na verdade, 2 pausas ali. São 2 viradas para dentro, onde a gente vira esse espelho do nosso mapa, ou esse espelho do nosso ponto de vista, na verdade, para a gente olhar para o que não é óbvio, para a gente olhar para dentro. Então, a gente precisa fazer essa investigação para poder desvendar algumas coisas, e esse momento vai estar muito favorável para você se observar. E aí vem o momento de colher, que é o momento ali para o final de primeiro semestre, né, para o final do primeiro semestre de 2027, onde o ciclo fecha com uma colheita. Então, se você seguiu todos os passos bonitinhos, você vai perceber que aquilo que você plantou e começou a plantar por volta de junho, e depois fez a expansão e a pausa, você percebe que esse período começa a mostrar algo mais físico, começa a mostrar, não é bem físico, porque não precisa ser material, não precisa ser algo manifestado no mundo material, mas você percebe uma clareza muito maior daquilo que está acontecendo, daquilo que tem ao seu redor, daquilo que você está construindo, seja externamente ou seja internamente. Então é algo que você algo que você consegue ver, perceber e dar um nome para isso. Né? Isso acaba criando mais, essa coisa acaba ganhando forma. Né? Essa é a nossa colheita, e cada um vai ter a sua colheita dependendo do que o mapa diz sobre você nesse momento. Então, é um ano e pouco de movimento que é visível e invisível. Tem mudanças externas, tem mudanças que aparecem como causas de mudanças externas, mas também tem coisas que acontecem e mudam muito porque você mudou internamente. O trânsito de Júpiter, ele é realmente um trânsito mais complexo, né? Não precisa ser algo que fale só sobre expansão e manifestação material e aumento de recursos. Isso é muito óbvio, né? Mas nem todo mundo vai passar por isso. Júpiter está em Câncer a cada 12 anos e a cada 12 anos não tem um arrastão de gente ganhando na loteria, né? Todo mundo segue ali o seu próprio karma. Então, a pergunta que esse tempo faz para cada um de nós é diferente. Depende de onde você está, depende do que você está carregando, depende do que você está esperando, do que você está cultivando, né? É por isso que eu não consigo responder por você o que esse trânsito vai trazer. Eu consigo te mostrar o mapa do céu. Então, e você sabe qual é o território, né? O mapa do seu território é o seu mapa natal. Então, é isso. Júpiter em Câncer, o tempo muda de tom, como tem acontecido nos últimos 12 em 12 anos, né? É cíclico. E muita gente já está sentindo tudo isso, mesmo sem saber dar um nome para o que está acontecendo. E agora você tem uma pista de onde que tudo isso está vindo, de onde que tudo está surgindo. Eu espero que tenha te ajudado a se ajudar, que tenha servido como uma alavanca para você fazer alguma transformação que você está precisando aí.
E se você quiser se aprofundar, vem para Espiral do Karma. E agora a gente vai continuar justamente um aprofundamento para a galera que está querendo entrar mais fundo nesse trânsito. Vamos lá, gente? Então, até mais para o YouTube. Até a próxima semana.